E hoje a gente vai falar sobre a Lei 13.7775 e da SEMPROT Nacional. Todos vocês já devem conhecer, já devem estar trabalhando com os arquivos, já devem ter tido alguns problemas. Então vamos falar um pouquinho da lei em si, por que da importância da lei, e também por conta, depois a parte mais prática da SEMPROT em si. Processamento dos arquivos, processamento dos serviços em si, os pedidos de certidão, as anuências e afins. Inicialmente, vamos só explicar um pouquinho da lei e a importância dela no cenário do protesto de títulos. A lei ela surgiu por conta de uma agenda do Banco Central, que é conhecida como Agenda Bacen+, que foi instituída em meados de 2014. E essa agenda ela tinha 4 pilares: mais cidadania financeira, legislação mais moderna, um sistema financeiro mais eficiente e, por fim, originando um crédito mais barato. A partir dessa agenda, começaram a surgir diversas soluções tecnológicas para suprir necessidades do mercado. Então, com isso, surgiram novas tecnologias como blockchain, big data, cloud, machine learning, inteligência artificial. Surgiram novos atores no ambiente de negócio. Então surgiram as subadquirentes. Alguns anos atrás nós tínhamos somente Visa e Cielo e Credit Card como maquininha de cartão de crédito. Hoje nós temos a Elo, temos Nubank, Banco Inter e afins. Surgiram as fintechs, que são instituições do sistema financeiro, porém com uma regra de compliance menos rígida. São atores que usam o uso maciço de tecnologia para prover serviços financeiros. Então nós temos Rabobank, temos TrustRub, N empresas que atuam como fintechs no Brasil. Os bancos digitais, o próprio Banco Nubank, o Banco Inter, foram instituições que surgiram no mercado por conta dessa agenda do Banco Central. E isso exigiu nova legislação. A priori, o Banco Central começou a legislar por meio de circulares. Então surgiu primeiro a circular 3743, que autorizou as subadquirentes de cartão de crédito. Depois vieram as leis 12.810, que criou as fintechs e os bancos digitais. A lei 13.476, que é a percussora da 13.775, que é a lei que autoriza o registro de antecipações de pagamentos por cartão de crédito. E nesse cenário todo, surgiu a necessidade de adequação para a questão dos recebíveis móveis, duplicatas. Porque o que começou a acontecer no mercado? Como não existia uma entidade que pudesse fazer o registro da duplicata, essa garantia móvel ela passou a ser ofertada em mais de uma instituição financeira, em mais de uma fintech, por exemplo, sem que essa fintech pudesse verificar se aquela duplicata já não estava vinculada a uma outra operação de crédito em outra instituição financeira. Com isso surgiu a insegurança jurídica e a partir dela a PL 9327, que a priori extinguia o protesto do ambiente de negócios. Por quê? Ele dispensava o protesto para a comprovação da dívida. Enquanto o projeto de lei, tanto o Instituto BR como os institutos, as seções estaduais se mobilizaram para justamente alterar a redação dessa lei para que isso aqui não acabasse com o protesto. Porque todos vocês devem saber, 90% dos movimentos de protesto que hoje são apontados se originam de duplicatas. E a partir do momento que nós temos um projeto de lei
que cria uma duplicata eletrônica e a mesma dispensa o protesto para comprovação de dívida, o tabelionato de protesto é viver de protesto de cheque, que também está acabando. Então foi 2 longos anos, sessões públicas junto ao Legislativo, audiências públicas, encontro com parlamentares para alterar essa situação, para mostrar para o legislador que o protesto não é um proforma, e sim é uma ferramenta de recuperação de crédito eficiente. A nível nacional, o protesto recupera 65% das suas dívidas em 3 dias. Chegam em 80% em torno de 90 dias. O Serasa, que seria o concorrente direto, recupera no mesmo período 30%. O Serasa, quando faz aqueles saldões, aqueles eventos de recuperação de crédito dele, com aqueles ônibus, aqueles eventos maravilhosos, recupera 50%. Então o protesto é eficiente, traz segurança jurídica para o ato, e não era uma atividade pro forma que estava na lei porque era bonitinho. Estava na lei porque ele é essencial. Conseguimos, no primeiro momento, alterar essa redação, e a partir dela, conseguimos algumas modernidades na nossa lei ordinária de protesto 9492. Uma delas foi incluir a escrituração de duplicatas no rol de serviços previstos pela SEMPROT, a criação da SEMPROT, a nossa central de serviços eletrônicos, que já era uma atividade que alguns estados já tinham como realidade, porém ela era de maneira por força de provimento. Agora nós temos ela regulamentada na nossa lei federal. E nós tentamos uma outra evolução ao processo, que era a postecipação nacional. Porque se o protesto é eficiente, se o protesto é como uma ferramenta de recuperação de crédito, recupera 80% em até 90 dias, 65% em até 3 dias, qual é o impasse para que o mercado utilize mais o protesto como uma ferramenta de recuperação de crédito? É a questão das custas. Não por ela ser cara, mas a questão de eu ter que antecipar o valor para ver se eu consigo recuperar um valor que eu já não tenho. Então, essa lógica não fecha. Então, enquanto o projeto de lei existia um artigo que previa a postecipação nacional, porém, foi excluída nesse primeiro momento e foi incluída num outro projeto de lei. E conseguimos reverter a situação, conseguimos incluir o protesto novamente na pauta, criamos a nossa central, conseguimos a atribuição do registro de duplicatas, porém aos 49 do segundo tempo, quando o projeto de lei tinha ido para a sanção presidencial, surgiu essa novidade. Alterar a redação do projeto de lei, indicando que a consulta gratuita de protesto só poderia ser fornecida ao próprio devedor. Protesto sem publicidade perde total relevância. Eu saber que eu devo para o CAM e ele saber que eu devo para ele, beleza. O que quer dizer? Nada. Então tivemos que entrar com mandato de segurança para alterar essa redação. E aí de novo, mais uma luta, etc. Saiu a lei 13775, revertendo esses cenários negativos que nós tínhamos. Então conseguimos reverter a dispensa, conseguimos reverter essa situação, incluímos a nossa SEMPROT na nossa lei ordinária de protesto. A única conquista que não tivemos foi por conta da postecipação nacional nesse projeto de lei, mas ela foi incluída em um outro projeto de lei que está na Câmara. Então a lei 13775 saiu com esse escopo. Qual era o escopo? Criava o sistema eletrônico de escrituração de duplicatas, que nada mais é do que um banco de dados universal,
aonde todo negócio relativo à duplicata, a antecipação de recebível por meio de duplicata, deve ser registrado nesse banco de dados, no qual será utilizado para consulta por todo o sistema financeiro nacional, para verificar se aquela garantia móvel já não está alienada a uma outra operação de crédito. Tá? Essa escrituração de duplicata, ela é feita a partir da emissão da nota fiscal. Então, por meio da nota fiscal eletrônica, ela é processada por esse sistema, gerando a duplicata escritural, a duplicata eletrônica. Sistema Nacional de Consulta Gratuita. Então, todas as duplicatas registradas nas suas escrituradoras, elas têm os seus dados publicizados por meio dessa consulta gratuita de garantias. Então, toda a vida da duplicata, ela deve ser registrada, desde o momento que ela é emitida até o momento que ela é liquidada, e todos esses atos são consultados gratuitamente. Tá? A lei permite que 3 entidades sejam entidades escrituradoras de duplicata. Primeira delas, qualquer entidade privada. A segunda delas, o registro de títulos e documentos. E a terceira, tabelionato de protesto por meio da SEMPROT. Como existem N entidades que podem fazer a escrituração de duplicatas, essas entidades precisam ter interoperabilidades entre si. Elas devem estar interligadas, compartilhando seus bancos de dados, para trazer segurança no ato da consulta. Porque se não tivermos isso, o Sistema Financeiro Nacional precisaria ficar pesquisando em todas as centrais para ter a segurança e a garantia de que aquela duplicata já não está vinculada a uma outra operação financeira. E por fim, a Central Nacional de Protesto, que altera a Lei 9492, incluindo na lei o artigo 41A, que cria a nossa SEMPROT com esses serviços. Central Nacional de Duplicatas, regulamenta a nossa CRA, era algo que nós já praticávamos, mas também por meio de provimento, por meio de alguma legislação estadual, agora contemplada na nossa lei federal. Consulta gratuita de protesto, que era uma outra realidade que nós já tínhamos, mas com uma adesão facultativa, agora passa a ser obrigatória, também regulamentada. E aí vem as novidades. Primeira delas, o instrumento de protesto eletrônico e anuência e cancelamento eletrônico. Então a redação da lei, ela ficou com o seguinte escopo. Artigo 8º, a Lei 9492 de 10 de setembro de 97 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 41A. Os tabeliões de protestos manterão, então aqui é o primeiro ponto importante desse artigo, o legislador usa um verbo impositivo, manterão. Então nós temos a obrigação de fazer, não temos opção. Em âmbito nacional, uma Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhado, que prestará ao menos os seguintes serviços. Outra expressão aqui extremamente importante é ao menos, porque não nos limita apenas ao escopo dos incisos, e sim abre alternativas para que nós possamos oferecer serviços agregados à nossa central. Seguinte serviço. 1. Escrituração e emissão de duplicatas sobre a forma escritural, observando o disposto na legislação específica, inclusive quanto ao requisito de autorização prévia para o exercício da atividade de escrituração pelo órgão supervisor e aos demais requisitos previstos na regulamentação por ele editada. Esse parágrafo submete a Central de Duplicatas à SEMPROT, a Central Nacional de Serviços Eletrônicos, e não necessariamente aos tabeliões de protesto.
Então os tabeliães não precisam se preocupar em criar centrais de escrituração, porque a atividade está vinculada à Central Nacional de Serviços Eletrônicos, que no caso será realizado pelo IPTB-BR por meio da SEMPROT. Tá? A central de duplicatas ainda não está em operação, por dois motivos. O primeiro, que por ser uma medida executiva, o executivo precisa nomear um órgão supervisor. Esse órgão supervisor foi nomeado pela Presidência da República no final de abril, foi nomeado o Banco Central, que imediatamente emitiu uma circular informando que as regras para a homologação, ou seja, a regulamentação por ele a ser editada, as regras para a homologação das centrais de duplicatas somente serão publicadas a partir de 1º de julho. Então, por hora, a central de duplicatas está prevista na regulamentação, está prevista na lei, porém nós não temos a regulamentação dos parâmetros que devem ser seguidos para que a central se credencie a ser uma escrituradora homologada pelo órgão supervisor, que no caso é o Banco Central. Recepção e distribuição de títulos, documentos de dívida para protesto, que é a nossa RA. Consulta gratuita quanto aos devedores inadimplentes e aos protestos realizados, aos dados desses protestos e dos tabelionatos aos quais foram distribuídos, ainda que os respectivos títulos e documentos de dívidas não sejam escriturais. Nesse parágrafo tem um ponto de atenção, que é exatamente aos dados desses protestos. O que seria os dados desse protesto? Como genérico, pode ser qualquer coisa. Pode ser todas as informações do título, pode ser todos os dados do protocolo, porque hoje, na nossa pesquisa protesto, nós disponibilizamos apenas o documento do devedor, a data do protesto, valor do título e, em alguns casos, a data de vencimento. Valor do título e data de vencimento eram opcionais enquanto CNP. Por hora, nós vamos manter essa mesma estrutura para a SEMPROT. Porém, como estamos sujeitos aos dados desses protestos, pode vir uma regulamentação por parte do CNJ que descreva o que seriam os dados desses protestos. E aí a nossa pesquisa protesto poderá passar a exibir mais dados do que aqueles que hoje nós damos publicidade. E aqui começam as evoluções. Confirmação da autenticidade do instrumento de protesto em meio eletrônico. Então, cria o instrumento de protesto eletrônico e cria um mecanismo de segurança, um mecanismo de autenticidade do instrumento. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente como que nós vamos fazer isso. 5. Mais uma evolução. Anuência eletrônica para o cancelamento do protesto. Principal reclamação dos usuários dos serviços de protesto é que para fazer o apontamento do título, para fazer o protesto do título é muito fácil. Faço de maneira eletrônica, é lindo, maravilhoso, tudo funciona, etc. Porém, para cancelar esse protesto é uma dificuldade. Tem que fazer uma carta de anuência, reconhecer firma, pedir para o devedor comparecer ao cartório e afins. Isso resolve o problema e traz mais competitividade para os tabelionatos de protesto no mercado de recuperação de crédito. Parágrafo 1º. A partir da implementação da central que trata o caput desse artigo, os tabelionatos de protesto disponibilizarão ao poder público, por meio eletrônico e sem ônus, o acesso às informações constantes nos seus bancos de dados. Isso aqui é um embrião para que os tribunais de justiça comecem a fazer as correições online. E é por conta desse parágrafo também que no layout da SEMPROT foram solicitados todos os atos praticados e não somente os títulos protestados e os títulos cancelados, justamente para atender esse requisito legal.
Parágrafo 2º. É obrigatória a adesão imediata de todos os tabeliões de protesto do país ou responsáveis pelo expediente à Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados de caput desse artigo, sob a pena de responsabilização disciplinar nos termos do inciso 1º do caput do artigo 31 da Lei 8935. Que no Rio de Janeiro todos os cartórios já fizeram a adesão e falta apenas um cartório enviar os dados para a Semprot. Os demais todos já enviaram. Vocês são um dos 4 estados do país que estão em dia com a Semprot. Tanto na questão da adesão por conta dos tabeliães, como também por conta do envio das informações para a central. Essa lei entra em vigor após decorridos 120 dias da data da sua publicação oficial. A lei foi publicada em 21 de dezembro de 2018. Portanto, desde 22 de abril de 2019, ela já está em vigor. E os tabeliães que não tenham feito a adesão ou não tenham feito o envio das informações para a Semprot estão sujeitos à penalização disciplinar. Então, a Semprot, na prática, nada mais é do que a nossa pesquisa protesto que nós já temos hoje, turbinada, mais bonitinha, regulamentada por lei, com esses serviços já descritos, com essas evoluções, que é o instrumento de protesto eletrônico e a anuência e o cancelamento eletrônico. Se vocês repararem no escopo da lei, ela não cita como serviços mínimos a certidão. Acabou passando a certidão sem ser contemplada. Porém, não faz o menor sentido nós oferecermos toda essa gama de serviços e não incluirmos a certidão, que é algo que hoje a gente já pratica por meio da pesquisa pública. Não de uma maneira 100% automatizada, mas já praticamos a certidão. Então, comparando a Semprot com a CNP, quais são as diferenças básicas entre elas? Inicialmente, a CNP tinha adesão facultativa. Em alguns estados, por força de provimento, até era compulsória. Mas, como regra geral, a adesão à CNP era facultativa. A partir de agora, com a Semprot, a adesão passa a ser compulsória. Na CNP, o arquivo de dados era simplificado. Ou seja, só precisavam ser enviados como dados obrigatórios o documento do devedor, data do protesto e só. Tanto o valor do título como data de vencimento eram campos opcionais, então o arquivo era extremamente simplificado. A partir de agora, na Semprot, por conta do parágrafo 1º, e também para que nós possamos ter uma base de dados qualificada para fomentar os serviços da Semprot, o arquivo de dados passa a ser qualificado. Então, a partir da Semprot, todos os dados do título são requeridos, em alguns em caráter obrigatório. Na CNP, eram informados somente os títulos protestados e cancelados, e na Semprot passa a ser informados todos os atos praticados. Observação importante: somente os títulos protestados são publicizados por meio da Semprot. Os demais atos são importados, são processados, porém não são publicizados na pesquisa pública. Na CNP, havia a obrigatoriedade da importação do legado de 5 anos para que o cartório pudesse ficar ativo na CNP. Na Semprot, para que o cartório possa ser considerado ativo, qualquer período disponível já ativa o cartório na Semprot. Isso não tira a obrigatoriedade da importação do legado de 5 anos. Por quê? A Semprot é como um supermercado. Está lá a sua fachada linda, maravilhosa, e os dados são os produtos, dos quais os usuários têm acesso e vão consumir. Ninguém gosta de entrar num supermercado que não tenha produto. Eu entro a primeira vez, olha, não tem o que eu quero, entra a segunda, na terceira eu não volto mais. Então, para que a Semprot não caia nesse erro, é extremamente importante que todos os cartórios façam a importação do legado de 5 anos. Eu sei que o legado de 5 anos tem algumas dificuldades, principalmente para quem migrou de sistema ou para quem faz a digitação manual.
Mas eu peço para vocês um esforço para que consigam enviar o maior período possível de legado, justamente para que nós possamos ter uma maior massa de dados para fomentar os serviços para vocês mesmos. A Semprot é de vocês, não é do Instituto. A Semprot fomenta os tabelionatos de protesto. A Semprot tem como objetivo mostrar para o ambiente de negócios, mostrar para a sociedade que os cartórios de protesto são eficientes, são rápidos e são eletrônicos, são disruptivos. Se vocês notarem no escopo da lei, esse artigo 41A é um dos mais importantes da nossa lei 9492, porque ele transforma o tabelionato de protesto como a primeira atividade extrajudicial 100% eletrônica. A partir dela não temos mais papel. A anuência passa a ser eletrônica, o instrumento de protesto passa a ser eletrônico, o apontamento já pode ser feito por indicação. Toda a cadeia está contemplada de maneira eletrônica. Isso é um ganho extremamente importante, não só para os tabelionatos de protesto, como para todo o serviço extrajudicial. Na CNP, para a execução dos serviços, nós não tínhamos prazos estabelecidos. Então hoje na CNP, na pesquisa protesto, nós tínhamos apenas um serviço ofertado ao cidadão, além da consulta, que é a certidão, que era executada de maneira bem tosca. Então ele pede uma certidão, o cartório fazia a cotação daquela certidão quando queria, aí o usuário, por sua vez, também já tinha até esquecido o que ele tinha pedido, porque ele recebe a cotação depois de 3, 4 dias, também fazia o pagamento quando queria, aí depois a emissão da certidão também demorava um tempo considerável. Em resumo, todo esse processo, da maneira como estava concebido e da maneira como estava sendo executado, em 2018, nós tivemos, por meio do Pesquisa Protesto, um total de 5.000 certidões solicitadas. Somente 10% disso foi efetivamente concluído. Diante dessa realidade, nós fizemos uma pesquisa junto aos usuários, por meio do próprio site, para entender por que se pedia tanta certidão, mas na hora de concluir, na hora de fazer o pagamento, de receber, a coisa não fluía. 90% das pessoas informaram que era por conta do tempo de saber quanto custa. Ninguém entra no site da Netshoes para comprar um sapato e espera 10 dias para receber o preço de uma certidão, de um sapato. No mundo atual, tudo se resolve por meio do celular. A gente abre conta em banco pelo celular. Eu tiro uma fotinha aqui e abro uma conta em 10 minutos. Não dá para os serviços de cartório serem dessa maneira. Então, por conta disso, na Semprot, os prazos e procedimentos de serviço foram pré-estabelecidos. Para quem leu o termo de adesão, que vocês fizeram lá no comecinho da Semprot, esses termos estão lá descritos, que a gente vai revê-los aqui um pouquinho mais para frente. Mas pedido de certidão realizado até meio-dia, o cartório tem até as 16 horas para fazer a cotação, justamente para que o serviço seja efetivamente online. E não eu tenha simplesmente um site bonitinho que fala para o usuário que o serviço é online, só que na prática isso não acontece. Na prática eu demoro 10 dias para saber quanto vai custar uma certidão. E por fim, na Semprot, como a adesão era facultativa e não tinham as regras pré-estabelecidas, por regra não havia penalização por não cumprimento dos termos da Semprot. Agora, da CNP. Agora, com a Semprot, nós temos penalização disciplinar prevista na lei. Alguma dúvida com relação a essas diferenças entre Semprot e CNP? Perfeito. Vamos falar dos serviços. Central duplicada a gente já falou. Então, é uma atividade que vai ser realizada por meio da Semprot. Os cartórios não precisam se preocupar com absolutamente nada. Nada mais é do que um banco de dados de registro que vai ser compartilhado com outras centrais, que vai ser utilizado pelo Sistema Financeiro Nacional
para verificar se aquela garantia móvel já não está alienada numa outra operação financeira. O CRA todos já conhecem, apenas está regulamentada. A consulta gratuita, nós temos apenas aquela... Eu sabia a respeito desse termo na mesa. Quando está entrada para a escrituração duplicada, isso já implica automaticamente no apontamento? Não. O registro duplicata ele vai apenas registrar a existência daquela duplicata. Sim, isso só lá na Central Nacional. Isso. Nos cartórios não precisam fazer absolutamente nada. O cartório vai receber essa duplicata enquanto escritural no caso de um apontamento a protesto. E aí você vai receber ele por indicação, tá? Por meio da própria SEMPROD. Tá? A consulta continua a mesma, apenas com aquela observação de que por conta daquela expressão aos dados daquele protesto, poderemos ter que informar na pesquisa, caso venha uma regulamentação por órgão superior, mais informações do que hoje nós prestamos. Mas por hora serão prestadas somente as informações já informadas. Data do protesto, valor do título e data do vencimento e o cartório no qual foi lavrado o protesto. Instrumento de protesto eletrônico. O que é o instrumento de protesto eletrônico? Nada mais é do que o instrumento de protesto que vocês já emitem hoje em papel, só que ao invés dele ser assinado de próprio punho, ele passa a ser assinado com um certificado digital. Esse ato de eu assinar esse instrumento de protesto com certificado digital me traz a segurança da autenticidade, data e autoria do ato. Então eu transformo aquele ato que originalmente era praticado em papel em um ato eletrônico. Porém, se nós retomarmos lá no inciso 4º da lei, o que ele diz? Confirmação da autenticidade do instrumento de protesto. Como nós fazemos isso? Como que eu verifico a autenticidade de algo? Cara crachá. Eu tenho algo em mãos, eu quero saber se aquilo que eu tenho em mãos é realmente algo que foi emitido por um cartório. Por conta disso, todos vão ter que fazer essa adequação em seus instrumentos de protesto. Vão ter que incluir essa frase para verificação de autenticidade do instrumento de protesto. Então, para a conferência, acesse o site X e informe o código, que é uma chave única, que é um algoritmo de 23 posições que foi criado, que garante que aquele ato, aquele número gerado, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer tabelionato de protesto do Brasil, ele é único. Então, por meio daquele código, o usuário acessa o site, informa o código que está impresso no instrumento e ele faz uma verificação cara crachá. Verifica se aquele documento que ele está em mãos corresponde exatamente com o instrumento que saiu do cartório. Então, todos vocês já precisam estar promovendo esse ajuste no instrumento de protesto de vocês. Aqui é apenas uma ilustração, tá? Ele pode ser aqui do lado, pode ser aqui no meio, pode ser aqui embaixo, aonde vocês acharem melhor. Por uma boa prática, geralmente essas frases se colocam aqui na lateral direita, que é mais fácil para o usuário, não interfere no conteúdo do documento em si. Ok? E quando o documento for assinado de maneira eletrônica, também tem que constar a menção de que esse documento foi assinado digitalmente, que pode ser utilizado no rodapé ou também na lateral do instrumento. Com isso, nós temos um instrumento de protesto eletrônico. O instrumento de protesto eletrônico não é um instrumento de protesto digitalizado. O instrumento de protesto digitalizado, a primeira característica dele é que o selo, ao invés de ser eletrônico, ele é um selo físico, ele é colado no documento. Então eu tenho um ato físico nele.
Originalmente, o instrumento de protesto eletrônico, ele é nato digital. Ele nasce digital e morre digital. Em nenhum momento ele se transforma em papel. Já um documento digitalizado, ele nasceu no computador, foi impresso, eu confeccionei alterações nele, seja colando um selo, ou seja praticando a assinatura, e depois esse documento foi digitalizado. Quando esse documento é digitalizado, ele se transforma em um arquivo de imagem, que apenas faz uma representação eletrônica do seu conteúdo. Já o instrumento de protesto eletrônico, como ele é originalmente nato digital, o seu arquivo, ele tem validade jurídica. Ele é o documento que tem um arquivo que tem validade jurídica. Para isso, ele precisa ser assinado com o certificado digital ICP Brasil e obedecer os requisitos formais técnicos enquanto documento eletrônico. Hoje, na regulamentação do ITI, nós temos 3 formatos de arquivos homologados como documentos eletrônicos, que são o PADES, o CADES e o CHADES. 3 palavrões. Para que é cada um deles? O PADES é o documento eletrônico de arquivos PDF. Então, todo documento PDF, quando for assinado eletronicamente, ele gera um arquivo PADES. Todo arquivo PADES que vocês receberem, ele tem a extensão .pdf, porém, quando eu abro ele no computador, ele aparece uma tarja lá em cima vermelha no meu navegador dizendo: documento assinado eletronicamente. Clique aqui para verificar a autenticidade da assinatura. O segundo modelo é o CHADES, que é utilizado somente para arquivos XML. É muito utilizado na emissão de nota fiscal eletrônica. Então, os sistemas que fazem emissão de nota fiscal eletrônica, quando vão fazer a transmissão desse arquivo para a Receita, eles são assinados em CHADES, para garantir o conteúdo e a autenticidade do documento. E por último, o CADES, que é o famoso P7S. O que é o CADES? É um tipo de documento eletrônico onde eu posso, dentro dele, encapsular qualquer documento. Pode ser uma imagem, pode ser um código-fonte, pode ser um arquivo executável. Qualquer coisa eu consigo assinar por meio de um arquivo CADES. O instrumento de protesto eletrônico deve ser assinado no formato CADES. Eu vou explicar para vocês o motivo. Ele não é o melhor formato para a nossa atividade. Por conta do instrumento de protesto ser uma certidão que o cartório emite, o formato que tinha mais interoperabilidade, mais facilidade com o usuário, era o PADES. Era simplesmente um PDF assinado, onde o usuário abriria, viria que o documento está assinado e verificaria a sua autenticidade. Por que foi utilizado o CADES? O CADES, ele gera um documento, um arquivo chamado P7S. E esse arquivo P7S, ele não tem interoperabilidade com os sistemas operacionais. O que isso quer dizer? Que eu preciso de um programa específico para abrir esse documento, para ler esse documento. Ele não é um documento nativo. Ele não é como um PDF, que eu simplesmente clico e qualquer computador do mundo abre. Eu preciso ter um programa específico para ler o arquivo P7S, para que eu consiga ver o conteúdo desse arquivo. Tá? E esse formato foi o formato escolhido para o instrumento de protesto eletrônico por 2 motivos. O primeiro, que alguns estados já tinham regulamentação com base nisso. Então não tínhamos como retroagir algo que já estava implementado em alguns estados. E o segundo motivo, por uma questão de norma do CNJ. O CNJ, em 2013, ele criou um grupo de trabalho para o registro imobiliário chamado Licitec. Esse grupo de trabalho, em 2014, editou um documento chamado
Parâmetros de interoperabilidade do documento eletrônico para o serviço extrajudicial. Esse documento previa todos os requisitos legais, como orientação para as corregedorias estaduais, para que as mesmas pudessem regulamentar os documentos eletrônicos nas atividades extrajudiciais. E nesse documento, eles citam o padrão CADES como o padrão aceitável para o documento eletrônico. À época, por dois motivos. O primeiro, porque o PARES ainda não tinha sido regulamentado pelo ITI. ITI é a Infraestrutura de Chave Pública Brasileira. Ele existia enquanto tecnologia, porém não homologada. E o segundo, por conta da flexibilidade do CADES, que eu posso anexar documentos e fazer um único documento assinado dentro de um único arquivo. Essa característica, muito utilizada no registro de imóveis, no registro de títulos e documentos, onde eu recebo documentos de terceiro e por meio desse documento de terceiro eu pratico o registro e assino tudo num único arquivo. Então, por conta desses dois fatos, o CADES foi adotado como sendo o modelo do instrumento de protesto eletrônico. E quais são os requisitos legais desse instrumento de protesto eletrônico? O primeiro deles, o arquivo tem que ser um PDF-A. O que é um PDF-A? PDF-A é um arquivo PDF convencional, porém ele é um arquivo autossustentável. Isso quer dizer que todas as fontes, cores, elementos gráficos estão contidos dentro do próprio arquivo. Então, qualquer computador que visualizar aquele PDF, ele sempre terá a mesma visualização. Diferente, por exemplo, do documento Word, que eu fiz uma fonte que você não tem no seu computador, quando você vai abrir, às vezes fica desconfigurado, sai alguma coisa. O PDF-A não. Como ele grava todos os elementos dentro dele, sempre ele vai ter a mesma visualização em qualquer ambiente que eu abra esse documento. Com isso, vocês precisam prestar muito atenção nos seus instrumentos de protesto enquanto eletrônicos. Por quê? Como todos os elementos gráficos, fontes, cores estão dentro do arquivo, quanto mais elementos gráficos, mais fontes e cores eu tiver no meu instrumento, meu arquivo vai ficar gigante, impossibilitando uma interoperabilidade com o usuário. Qual é o ideal? É que o instrumento de protesto tenha somente uma fonte. Posso variar o tamanho? Posso. Posso usar negrito, itálico, não sei o que? Posso, porque eu já carreguei aquela fonte com todos os seus atributos, então não tem problema. Uma única fonte, o mínimo de elementos gráficos possíveis, ou seja, não ter brasão de justiça, um logotipo do cartório lindo, maravilhoso, com 300 milhões de cores, porque isso vai tornar o instrumento de protesto eletrônico inviável. É que como nós estamos falando de eletrônico, teoricamente não tem uma folha, aí eu estaria fazendo a transposição de suporte, eu estaria imprimindo um documento que é eletrônico, mas isso que você destacou é importante, nós vamos chegar lá. Então, o instrumento de protesto ser não uma obra de arte, e sim um documento corrido para que ele se torne acessível ao usuário. Imagina o usuário ter que baixar um arquivo de 10 megas para ver um instrumento de protesto. É inviável. E aí, se eu sou uma grande empresa que tem os 100 instrumentos de protesto, isso aí já vai dar 1 giga. Ninguém vai baixar 1 giga de arquivo. Então, para que se torne possível o instrumento de protesto eletrônico, é extremamente importante que vocês adequem os seus instrumentos de protesto a essa nova realidade. Ok? E aí, por conta do instrumento de protesto eletrônico, nós vamos cair numa questão que foi o que o senhor levantou, que é a questão da impressão. Instrumento de protesto eletrônico, qualquer documento eletrônico, quando nasce, ele não nasce para ser impresso.
Ele nasce para viver no mundo eletrônico. A partir do momento que eu faço a transposição do suporte, ou seja, ele está no meio eletrônico e eu imprimo ele para o meio físico, eu preciso ter alguns mecanismos de segurança. Porque enquanto arquivo, eu não tenho o controle da impressão desse documento. Imaginem a seguinte situação. Eu emiti um instrumento de protesto eletrônico e enviei para o credor. O credor estará trabalhando um dia lindo e feliz no seu computador. Um devedor liga, falando o seguinte: olha, você me protestou, eu queria saber o que é, não sei o que. Eu estou num dia não muito feliz, não muito de bom humor, não quero falar com ele. Fala assim: então, estou te mandando um e-mail com um arquivo, olha aí o que é. Eu, sem saber, eu, credor, sem saber, acabei de dar a anuência para o devedor. E aí esse devedor imprime esse instrumento de protesto, que originalmente eu emiti de maneira eletrônica, e comparece no cartório para fazer o cancelamento. Vocês fazem o cancelamento? Então, quando o instrumento de protesto for eletrônico, é extremamente importante que, se vocês forem fazer essa transposição de suporte, você se atente a algum mecanismo de segurança. Papel de segurança. Porque garante que aquela cópia que está me sendo apresentada no balcão do cartório fui eu realmente que imprimi. Porque a partir do momento que esse arquivo se transforma e eu distribuo, eu perco o controle da emissão, da impressão. Eu perco o controle da multiplicidade desse arquivo. Porque enquanto arquivo eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e copiá-lo N vezes. E eu não sei para quem foi distribuído esse arquivo. Então, se o instrumento de protesto for eletrônico, não é aceito o instrumento de protesto em papel para se realizar o cancelamento do protesto. A menos que esse instrumento de protesto em papel tenha sido impresso por mim, cartório, eu fiz a transposição de suporte, com mecanismos de segurança que eu tenho ciência de que eu que imprimi esse documento. Um papel de segurança garante isso. Ficou clara essa questão? Então, se o instrumento de protesto for eletrônico, somente uma carta de anuência eletrônica poderia ser utilizado para o cancelamento do protesto. Os bancos. Nós estamos num momento de mudança de paradigmas, mudanças de realidades, tá? Por hora, o sistema bancário não está preparado para processar o instrumento de protesto eletrônico. Então, mesmo que eu faça a emissão do instrumento de protesto eletrônico, e eu preciso fazer por conta da lei, eu preciso continuar fazendo a impressão desse instrumento de protesto para poder enviar para a rede bancária. É um contrassenso? É. Mas os bancos, nós já notificamos os bancos quanto a essa nova realidade. Eles estão se adequando, mas não tem uma previsão ainda a curto prazo para dar para vocês. Tipo, daqui a uma semana, não tem esse prazo. Tá? Então, por hora, faz a emissão do instrumento de protesto eletrônico e faz a impressão do mesmo. Eu não tenho papel de segurança, o papel de segurança é muito caro. Cria-se mecanismos que garantam que aquela impressão foi a que eu fiz. Como? Um carimbo, por exemplo, uma etiqueta, alguma coisa simples que garanta que aquela impressão fui eu quem a confeccionei. Beleza? Com relação ao instrumento de protesto eletrônica, você já faz plano de segurança então? Então pra você tá tranquilo. Então pra vocês já, então pra vocês tá tranquilo.
Alguma dúvida com relação ao instrumento de protesto eletrônico? Beijo. Fala alto para todo mundo que já está sentindo. Ah, tá. O Câmbio acabou de avisar aqui que hoje os instrumentos de protesto aqui no Rio de Janeiro são impressos pelo próprio Instituto e já está se utilizando o papel de segurança. Mas hoje a gente tem arquivo de imagem. A gente não tem arquivo. Ah, tá. Leva a chancela. Ah, entendi. É que hoje vocês estão atuando com um arquivo de imagem, ou seja, estão nessa realidade aqui. Mas para vocês está fácil transpor para essa realidade. Basta adquirirem um certificado digital ICP Brasil. Uma pergunta que me fazem sempre: o Colégio Notarial lançou aquele e-notariado, que é um certificado que assina para os atos. O e-notariado é aceito, porque ele é um certificado digital da cadeia ICP Brasil. Então pode ser utilizado o certificado do e-notariado para assinar o instrumento de protesto eletrônico. Tá? Então o que vocês deveriam fazer? Adquirir um certificado digital, tá? E pedir para suas empresas de informática a adequação do arquivo, para que vocês saiam dessa realidade do arquivo de imagem para essa realidade aqui de um arquivo P7S. Ok? Sem esquecer essas duas menções do instrumento. No Rio de Janeiro nós precisaríamos ainda de uma normatização pela corregedoria, tá? Para que a gente pudesse fazer o documento eletrônico. Então, por mais que a parte de informática esteja pronta para isso, não existe ainda a normatização e a corregedoria já disse que faz questão de normatizar. Tá? Não poderia ainda no Rio de Janeiro. Sem problemas. Vamos lá agora seguir. Então já falamos do instrumento de protesto eletrônico. Vamos falar da anuência e cancelamento do protesto. A anuência é exatamente igual a que hoje é realizada. A diferença é a mesma do instrumento. Ao invés do credor fazer uma cartinha de anuência, assinar essa cartinha de anuência, ir no cartório, reconhecer firma, essa assinatura com o reconhecimento é realizado por meio do certificado ICP Brasil. O que vai acontecer com a anuência eletrônica é o mesmo cenário que vocês têm hoje com os títulos da Procuradoria. Por quê? Hoje no balcão do cartório eu exerço os dois atos ao mesmo tempo. O devedor me apresenta a anuência, eu valido a anuência e já faço o cancelamento do protesto no mesmo instante. Nesse ambiente eletrônico, não. O credor pode dar a anuência, eu vou validar a anuência bonitinho, porém o cancelamento não será realizado no mesmo instante. Porque o interessado no cancelamento pode comparecer a qualquer tempo para exercer o cancelamento daquele título anuído. Uma outra realidade que pode começar a acontecer: o devedor comparecer no balcão do cartório sem nada em mãos. Porque a anuência já foi dada de maneira eletrônica por meio da SEMPROT. Então vocês precisariam verificar sempre que um devedor comparecer ao cartório solicitando um cancelamento e que ele não tenha nada em mãos, comparecer se essa anuência já não está atribuída e validada na SEMPROT. A validação da carta de anuência será feita por vocês. A SEMPROT é apenas o meio. Quem pratica o ato continua sendo o cartório, em todas as atribuições. Seja uma certidão, seja um cancelamento ou seja uma anuência. Qual a diferença? Por meio de uma carta de anuência eletrônica, na consulta protesto, nós conseguimos fomentar o cancelamento desse protesto. Como? Consultei lá o documento do devedor, vai aparecer lá, consta protesto. Se esse título já tiver anuído, vai constar, consta protesto, clique aqui para cancelar.
Então, o devedor, por meio do site, já consegue fazer o cancelamento direto e consegue ter ciência que aquele título já está anuído diretamente na pesquisa. Isso inclui os títulos de procuradoria. Todas aquelas anuências por meio de arquivo AC que vocês receberam da procuradoria todos esses anos e que ainda não foram cancelados, quando vocês enviam os arquivos para a SEMPROT, nós consolidamos essas informações e para a pesquisa pública, toda vez que aquele documento for pesquisado e o título tiver um arquivo AC atrelado, ele já vai aparecer para o usuário. Consta protesto, clique aqui para cancelar. Ok? Como vai funcionar então na prática esse processo? Eu sou o credor. Para fazer uma carta de anuência, eu preciso me logar na SEMPROT com o meu certificado digital ICP Brasil. No momento que eu faço isso, o sistema lista para ele todos os títulos aonde ele figura como credor e que estejam protestados. São títulos passíveis de anuência. Ele seleciona os títulos e clica autorizar o cancelamento. Nesse momento, o sistema cria um arquivo PDF com a carta de anuência, assinado pelo credor, e dispara para o cartório uma ordem de validação da anuência. O cartório vai abrir esse documento, é como se ele tivesse com a carta de anuência em mãos. Vai verificar a assinatura, vai verificar os requisitos legais da carta e vai dizer se a carta é válida ou não.